Foi bem. Deu pra descansar um cadinho? Uhum. Então bora lá. Ó, hoje é uma aula fácil, porém tem muita coisinha, tá? É um conteúdo que você já passou lá pelo Nebraska. A gente vai conferir se você já tem todo o conhecimento direitinho, que é. Deixa eu ver o número da lição aqui. Lesson 12, 13. Não, é da 11, tá? Que fala sobre triângulos, desenho de triângulos, enfim, algumas coisinhas bem simplesinhas, tá? Uhum. Vamos lá. Tava anotando aqui, fazendo um resumo. Bora lá. Tá vendo minha tela aí já, Lê? Uhum. Beleza, deixa eu colocar uma tela branca aqui. Tá. A parte mais simples dessa matéria é importante por alguns detalhezinhos que eu já vou te indicar o que disso daqui é o importante que você vai precisar nas questões mais complexas lá pra frente, tá? Mas vamos começar. Basicamente é o seguinte: é, quando tem um triângulo, qualquer triângulo, não importa o desenho do triângulo, ele pode ser assim, pode ser assim, pode ser. Não importa. Justamente o nome triângulo é porque tem três ângulos, por isso que é triângulo, né? O próprio nome já fala, né, o que importa dele aqui. Então a gente sabe que todo triângulo, obviamente, tem esses três ângulos, e o que a gente tem que saber de cabeça sempre logo é quanto mede esses três ângulos. Isso eu acho que você já sabe, né? Quanto é que mede a soma desses três ângulos? É, 360. Quase, 180. Pera aí que eu vou ter que fechar ali, tirar a cadeira da janela, que meu cachorro começou a latir. Pera aí, Uhum. rapidinho. Sempre assim, começa a dar aula, o bicho começa a latir, perturbado. Então, 180, tá? O que acontece? Se eu pegar e recortar é, esses três ângulos que estão aqui, né? Esse aqui de cima, deixa eu pegar esse outro aqui, ó. Esse aqui de baixo. E eu tentar juntar eles aqui, ó. Se eu tentar juntar eles, você viu que eu recortei, né? De qualquer jeito ali. Pegar esse aqui de baixo também, ó. Trazer ele para aqui, ó. Se eu girar aqui, ó, ele vai encaixar perfeitamente aqui, ó. Tá vendo aqui? Uhum. Encaixou perfeitamente. Isso aqui que eu acabei de fazer, se você parar para reparar, pegando daqui e vindo até aqui, ó, forma essa meia volta, essa meia bolinha, tá vendo? Que é 180. 360 é quando a gente tem aquela volta inteira, entendeu? Quando a gente dá um giro inteiro, a gente dá 360 graus, entendeu? Então, aqui eu fiz meia volta. Então, é metade desses 360 graus, é 180 graus. Isso eu posso fazer com qualquer triângulo. Se eu fizesse isso lá com outro triângulo também, se eu pegasse esse pedaço, recortasse esse pedaço, recortasse esse pedaço e tentasse juntar, ia dar a mesma meia volta. Sempre vai dar, não importa qual é o tipo de triângulo. Só não fazer isso aqui pra gente não perder tempo. Mas não importa o tipo de triângulo que eu tenha, se eu recortar as pontinhas e tentar montar, ele vai dar sempre essa meia volta aí, que é 180, tá? Então isso aí você tem que gravar, porque entre 180 e 360 tem uma diferença gigantesca, e essas informações de 180 e 360 você vai acabar precisando em alguns momentos usar em conta. Né? Então imagina, você bota lá numa equação 180, aí bota na outra equação 360, muda muito, né? Vai dar outro resultado. Então a gente tem que gravar que é sempre 180. Tudo bem? Faz um esforço aí para Uhum. você lembrar disso daí. É, Isso é importante para quê? No início, quando a gente começa a estudar essa matéria, bem no básico mesmo, ele começa a brincar, tipo assim, ele vai dizer que aqui mede 36 graus, aqui mede 75. Aí vai perguntar quanto mede aquele terceiro ali, entendeu? Essas coisinhas básicas. Aí o que você vai ter que fazer? Aqui você sabe o que você teria que fazer para conseguir descobrir aquele X ali? 36 mais 75 e resultado você tira de 180. Beleza, por exemplo, aqui daria 111, né, fazendo rapidinho a conta aqui.
aí você sabe que o resultado é só tirar de 180. Então, 180 menos 111, você teria a sua resposta, que é do valor do seu x ali, né? Beleza. Agora, tá vendo por que é importante não confundir 180 com 360? Se fosse 360, na lógica você botaria 360 aqui, né? E ver o quanto falta para 360, né? Então, vai dar outro valor completamente diferente. Beleza, então essa parte é básica. Vamos supor que também tem outro tipo de exercício que ele pede o seguinte para você, ó. Ele pega desses lados do triângulo, um desses lados do triângulo, e ele estica até sair ali do triângulo ali, tá? E aí ele pergunta para você, na verdade, quanto é que mede esse ângulo externo ali, ó, aquele ângulo ali de fora, que é vermelhinho, que eu fiz a curvinha ali agora. Você saberia como calcular aquele ângulo ali de fora? A mesma coisa e no final tira de 300. Não. Bom, qual a mesma coisa? Porque, vamos lá, o que você tem que Descobrir o X perceber, primeiro. o que você tem que perceber, não precisa do x para responder aquilo ali, tá? O que você precisa entender na parte de geometria é que as dicas são muito visuais, né? As dicas são muito visuais. Então, por exemplo, você tem que entender que, por exemplo, deixa eu fazer uma outra linha aqui. Vamos supor que eu tenho aqui dois ângulos, tá? Aí um tá nesse cantinho daqui e o outro tá nesse cantinho daqui. Assim, quando eu peguei aquelas três pontinhas daquele triângulo ali, quando eu peguei aquelas três pontinhas, recortei e juntei, não sei se você reparou, mas ele deu aqui como se fosse aqui as três pontinhas assim, ó. Tava aqui uma pontinha aqui, outra pontinha aqui e outra pontinha aqui. Lembra que eu encaixei elas ali em algum momento? Uhum. Então, quando eu encaixei, fez mais ou menos esse desenho daqui, né? E esse desenho aqui, a gente comentou que os três juntos formam essa meia-lua aqui. E a meia-lua vale 180, lembra disso? Então, se você reparar, ó, tem uma linha que está vindo para esse lado aqui e tem outra linha que está vindo para esse lado aqui. Então, quando tem dois ângulos que está cada um para um lado e forma essa meia-lua, isso aí você tem que sempre gravar que é 180. 180 é sempre esse meio giro, essa meia bola, entendeu? Então, toda vez, geometria é uma matéria muito visual. Você viu que deu essa meia bola, você tem que lembrar de 180, que é uma meia volta, entendeu? Não é a volta inteira. Então, por que eu tô falando isso? Porque aqui, ó, você tem aqui uma meia volta aqui, ó. Aqui você tem um semicírculo, tá vendo? O resto da volta estaria do outro lado aqui, ó. Aí daria a outra metade, tá vendo? Uhum. Certo? Então o que acontece? Esse semicírculo aqui, esse pedaço todo aqui, ó, que é um semicírculo, vale 180. Entendeu? Todo semicírculo vale 180. Então o que acontece aqui? Acontece que esse 36, mais esse valor aqui que a gente quer encontrar, vou colocar aqui y, por exemplo. Os dois juntos formam essa meia-lua aqui. E meia-lua vale 180. Então aqui o que você tem que fazer já é o 180 menos aquele 36, para ver quanto é que sobra para o seu y ali. Entendeu? Porque o 36 mais o y dá 180. Então você tem que ver quanto é que falta para 180. Tá conseguindo acompanhar? Uhum. Ou tá com cara de dúvida? Mas se ele pedir pra descobrir o X, aí faz o quê? O x é a conta que você falou antes, mas a conta de antes você já explicou. Tô falando do y agora, Tá. né? O x a gente já tinha falado. O x era aquilo ali que a gente falou antes, ó. Você vai fazer o que no x? Você vai pegar o 36 mais o 75 e ver quanto dá. Aí quanto deu, você vai tirar de 180. Isso aqui, ó. Isso aqui você já fez antes. Certo? Uhum. Tá? E aí a gente só não botou o valor, porque o valor na verdade é o de menos aqui. O importante é saber quando chega. Mas 180 menos 111 dá 69. Então o seu x aqui vale 69. X, peraí, cadê? X é igual a 69. Tá? Mas aqui a gente já está falando de outra conta. O x a gente já tinha passado pela frente. Agora é como é que descobre aquele y ali. Aquele y, que é um ângulo externo. Você tem que lembrar que é esse ângulo externo. Se você observar esse ângulo externo que está ali fora, junto com o que está do ladinho dele, que é um ângulo interno, que está dentro do triângulo, os dois juntos formam 180. Né? Os dois juntos formam aquela meia volta. Né? Então, formam meia volta. Opa, meia volta tem um lance de 180. Ah, então.
Se eu já tenho um que é 36, é só ver quanto falta para 180, que é o valor do outro. Porque os dois juntos tem que dar 180. Então aí seria isso aqui. Ó, tipo isso aqui, ó. Y mais 36, os dois juntos dão 180. Entendeu? Uma mini equação. Entendeu? Aí você faz assim, ó. Y é igual a 180 menos 36. Tá vendo? É uma mini equação sempre. Tá vendo? Você montou o conhecimento em forma de equação. Aí faz essa conta aqui. Y é igual a 144. Tá? Aham. O que você tem que entender é, primeiro, os três ângulos do triângulo juntos formam 180 graus. Certo? Beleza. O ângulo de dentro com o ângulo de fora ali, ó, que é a continuação dele, também forma 180. Tá? Os dois juntos também formam 180. Se você não souber, por exemplo, vou dar outro exemplo aqui desse negócio de ângulo externo, tá? Ó, vamos supor no outro desenho ali que eu tô puxando esse ângulo para cá, ó, para cima agora, tá? Então eu quero saber esse ângulo externo aqui, tá? Aí lá dentro do triângulo tem um ângulo aqui, tem outro ângulo aqui e tem outro ângulo aqui. Vamos supor, inclusive, que esse daqui é um ângulo reto aqui, ó, que é aquele quadradinho. Você lembra quanto é que mede um ângulo reto? 90. 90, muito bem. Então esse ângulo aqui a gente já sabe que é 90, mesmo se não tiver escrito, a gente sabe que é 90. Vamos supor que o outro ângulo aqui, ó, é 30, tá? O ângulo que eu quero saber, vou chamar ele aqui de ângulo H, beleza? E aí ele quer saber quanto é que é a média daquele ângulo H. Vamos lá. Eu acabei de te explicar que aquele ângulo H, junto com esse ângulo que está do lado dele aqui, ó, ele forma o que aqui, ó? Uma meia-lua, tá vendo? E a meia-lua na matemática vale quanto? 180. 180. Então você sabe que o H mais aquele do lado é 180. Só que o que acontece? Não tem nenhum valor aqui do lado. Né? Eu não escrevi nenhum valor aqui do lado. Então você não sabe quanto é que mede isso daí. Como é que você vai fazer para descobrir quanto é que é o H, então? Que nesse caso aqui, eu não estou dizendo quanto é que vale do lado. Como é que você acha que você pode 90 descobrir? mais 30. Ah, E aí tira de 180. isso para quê? Para saber o quê? Pra descobrir o ângulo, tipo, que tá do lado do H. Isso aí, muito Tá bem. em cima do... Então lá, 90 mais 30 vai dar 120. Beleza? Aí você faz o que com esse 120? Faz 180 menos 120. 180 menos 120, beleza. Isso aqui vai dar 60. Tá? Então você descobriu que 60 é o que mesmo? É o É ângulo? o ângulo de cima. Isso aí, o De ângulo de dentro. cima. Beleza. Agora, e aí? E o H? Agora faz 60. Não, faz H mais 60 igual a 180. H mais 60 igual a 180. E aí? Faz H igual a 180 menos 60. E Beleza. H é igual a 120. 120. Eu quero que você observe uma coisa. É isso aí, perfeito, certinho, tá? É isso mesmo. Aí agora a gente vai aprofundar o raciocínio para ver como é que a gente podia ter feito essa conta mais rápido. Pode ser? Beleza. Então o que a gente já aprendeu até agora? O que a gente relembrou, na verdade, né? Primeira coisa que a gente relembrou. Deixa eu botar uma caneta de outra cor aqui para não confundir. Colocar um azulzinho. Ó, primeira coisa que a gente lembrou é os ângulos de dentro do triângulo, quando a gente soma, tem que dar 180. Primeira coisa que a gente viu, certo? Beleza. Segunda coisa que a gente viu. Um ângulo interno com um ângulo externo forma aquela meia-lua que vale 180, né? Então, segunda coisa que a gente viu. Vamos para a terceira coisa que eu quero que você aprenda por observação do que você acabou de fazer, tá? Repara que seu H deu 120, não foi isso? Uhum. Esse 120 a gente já tinha chegado aqui em cima, ó, na sua primeira conta. Da onde é que saiu esse 120 que você chegou aqui no início aqui da sua primeira conta? Você somou o 90 mais o 30. Por quê? Porque você não tinha ainda aquele 60 ali de cima. Você ainda não tinha aquele 60, lembra?
Uhum. Aí você somou 90 a 30 para ver quanto faltava para 180. Então, o que, que a gente tem que aprender? Que o ângulo externo, aquele ali H, por exemplo, ele vai ser a soma dos dois ângulos internos ali, ó. Se eu somar, já é o valor dele. Ó, 90 mais 30 já vai dar 120, já vai ser o valor dele. Entendeu? Uhum. Que aí é mais rápido, você não precisa fazer para descobrir aquele ângulo de dentro, para depois com o ângulo de dentro descobrir o ângulo de fora. Se você já tem esses dois, que são os dois ângulos internos contrários dele, porque todo triângulo tem três ângulos, né? Só que aqui, ó, tem um que está do lado do ângulo externo, tem um que está do lado do ângulo externo, e tem os outros dois, que não estão colados com o ângulo externo. Então, o ângulo externo, aquele H, vai ser sempre o mesmo valor dos dois ângulos que estão ali do outro lado. Então, ó, vou desenhar outro triângulo para você solidificar essa ideia, ó. Tem um triângulo azul aqui agora. Beleza. Vou esticar uma dessas linhas para fazer o meu ângulo externo, tá? Então, vou esticar essa linha aqui para baixo assim, ó. Estiquei. Aí, vamos dizer que eu quero esse ângulo externo que está ali embaixo, tá? Que puxou para lá. Vou chamar isso aqui de ângulo E. Ângulo E. Tem duas formas de a gente descobrir o valor desse ângulo E, se for isso que eu quero descobrir, tá? Primeira forma, Letícia, ou eu tenho esse ângulo aqui, ó, que está do lado dele, tá? Se eu tivesse valor, aí eu sei que um mais o outro ali tem que dar 180, que os dois fazem a meia volta, tá? Então, ou eu faço dessa forma se eu tivesse valor, ou se eu não tiver o valor desse dali de dentro, eu preciso ter pelo menos o valor daqueles outros dois, ó, do que está lá naquela ponta e lá na outra ponta. Porque aí eu sei que o E vai ser a soma desse daqui com esse daqui. Tá? Então tem que ter ou essas duas informações, ou eu tenho que ter informação do que está do ladinho dele ali. Ou uma coisa ou outra. Tá? Se eu tiver essa informação aqui, também serve. Entendeu? Então tem duas formas de descobrir o Uhum. valor dele. E o contrário também serve, né? Vamos supor que, por exemplo, eu tivesse o valor dele aqui, vamos supor, ele mede 120. Beleza. Aí, se eu quiser saber o valor do que está dentro, beleza, também dá para descobrir, né? Porque os dois juntos dão 180. Entendeu? Da mesma forma, ó, se eu dissesse aqui, ó, que lá dentro, esse ângulo lá de dentro, ó, vale, sei lá, 90. Um exemplo. Vamos supor que vale 90 esse ângulo aqui. Eu consigo descobrir quanto é que é esse daqui, ó, dessa outra pontinha. Por quê? O 90 mais esse daqui da pontinha, quando somado, não dá o valor lá de fora? Uhum. Lembra que eu fiz ali em cima? Ó, ali em cima eu peguei, ó, 90 e somei com 30 e deu H, que é 120. Lembra? Então, seguindo a mesma ideia, ó, aqui eu já tenho meu 120 aqui, ó. Tá vendo? Se um é 90, o outro agora é quanto falta para o 120, porque os dois juntos, o y mais o 90, tem que dar aquele 120 ali. Entendeu? Aí eu descubro que o y é 30. Entendeu mais ou menos? Uhum. Sim? Beleza. Tá, muito bem. É... Vamos lá. Outra coisa que a gente tem muito importante falando de triângulo, tá? Mas aí já indo mexendo um pouco com os lados do triângulo, que é por enquanto a gente só está falando dos ângulos, né? Daquelas aberturas lá de dentro do triângulo. Mas a gente começa a misturar um pouco os assuntos quando a gente também trabalha com os lados do triângulo. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui que eu tenho um triângulo aqui, sei lá, de qualquer jeito aqui. Deixa eu fazer mais uns dois triângulos diferentes aqui. Aqui, aqui. E deixa eu pegar um diferentão aqui. Beleza. Primeiro é o seguinte, os triângulos também têm nomes, né? De acordo com cada tipo de triângulo, tá? Isso você também já viu na escola, já viu no Nebraska, que isso aí é um conteúdo bem batido. Que é o seguinte, o nome que a gente dá para os triângulos é de acordo com os ângulos, mas a gente também dá nome de acordo com os lados. Pensando nos ângulos primeiro, que é o que a gente está falando mais, né, quando todos os ângulos, né, todas aquelas aberturas ali no triângulo, elas são valores abaixo de 90, por exemplo, aqui mede, sei lá, 80.
Aqui mede 80. Aqui mede 50. Aqui mede 50, sei lá. Tem que dar 180. Isso a gente sabe que tem que dar 180. Não pode passar de 180. Todo triângulo dá 180. Todos esses três ângulos aqui, ó, 80, 50 e 50, estão abaixo de 90. Quando isso acontece, quando nós temos ângulos abaixo de 90, nós temos um triângulo com ângulos agudos, que é o nome desses ângulos, que a gente chama de acutângulo, ou, né, agudo em inglês é acute, né? Seria assim, ó. Certo? Ou, em português, seria um triângulo acutângulo. Tem ângulos agudos. Tudo bem? Beleza? Quando um desses ângulos, só um desses ângulos aí, não precisa ser mais de um, é um ângulo reto, que é aquele ângulo de 90 graus, que nem aquele triângulo ali embaixo, ó. Fiz ali um triângulo com ângulo de 90 graus. Eu sei que aquele quadradinho é 90 graus. Então, eu já sei que todos os ângulos não são menores que 90, porque tem um que é igual a 90. Então, quando tem um ângulo igual a 90, que é aquele quadradinho, nem precisa estar escrito 90, aí já tem um triângulo, que em português a gente chama de triângulo reto, triângulo retângulo, perdão, ou em inglês a gente chama de right triangle, né? Certo? Tudo bem? Uhum. E aí, no terceiro triângulo ali, que é quando eu tenho, por exemplo, basta ter apenas um ângulo diferente, tá? Ó, se todos os ângulos forem menores que 90, ok. É o triângulo acutângulo lá, acute. Agora, se apenas um ângulo não for menor que 90, ou seja, for 90, já vira outro triângulo. E se apenas um ângulo também, ainda, né, for maior que 90, que no caso é esse caso aqui, ó, esse ângulo aqui é bem grandão. Vamos supor que isso aqui mede, sei lá, 140. Aí vamos supor que isso aqui mede 30. E ali no cantinho 10. Tem que dar 180 sempre. Ó, os outros dois ângulos, 10 e 30, são menores que 90, beleza? São agudos. Só que tem um que é grandão, que é bem maior que 90, é 140. Então, só por causa desse ângulo aqui, aí a gente não vai chamar esse triângulo de agudo, porque tem um ângulo que a gente chama de ângulo obtuso, né? E aí a gente chama isso daqui de um obtusângulo, tá? Em inglês eu tenho que lembrar qual que é o nome. Deixa eu ver se eu acho aqui. Sei lá, você lembra qual é o nome? Não. Deixa eu ver se eu acho aqui. Right. Deixa eu ver. Parará, parará, parará. Depois eu procuro, pra gente perder tempo. Tá? Ok. Então nós temos três tipos de triângulo, tá? Quando os ângulos são menores que 90, maiores que 90 ou quando tem ângulo igual a 90. Tá? Por que isso é importante? Por vários motivos que tem a ver com conta também, tá? O mais importante é você observar o seguinte, ó. Repara naquele primeiro triângulo que eu fiz ali, no triângulo com ângulos agudos. Deixa eu pegar uma outra corzinha de caneta aqui. Que tem dois valores iguais aqui na base. Tá vendo isso aqui? 50 e 50. Às vezes, o triângulo ele não vai vir com esses valores, mas ele pode vir com um risquinho do lado assim, ó. O que quer dizer esse risquinho do lado? Quer dizer que essas duas linhas têm o mesmo tamanho, tá? E se essas duas linhas têm o mesmo tamanho, automaticamente os ângulos lá da base deles, do pezinho dessas duas linhas, valem a mesma coisa. Entendeu? Automaticamente. Então, se tem aqui um exercício que bota assim, um ângulo escrito aqui 30, com aqueles dois tracinhos ali, quer dizer que o ângulo do outro lado também, automaticamente também vai ser 30. Entendeu isso? Uhum. Tá? Então não deu nada, só deu um ângulo e deu aqueles dois tracinhos. O que aqueles dois tracinhos querem dizer? Que aqueles dois lados são iguais, então que os ângulos da ponta deles vai valer a mesma coisa, tá? Se por um acaso, Letícia, você tiver um triângulo, tá? Que tem, em vez de dois tracinhos, ele tem um tracinho aqui e um tracinho aqui, o que você acha que isso significa?
Que todos os lados são iguais. Isso aí, que todos os lados são iguais. Entendeu? A gente tenta fazer coisas na matemática para que elas sejam um pouco lógicas, né? Tipo, eu te expliquei dois tracinhos, você logicamente já usou raciocínio. Bom, se dois tracinhos, aqueles dois lados são iguais, três tracinhos, três lados iguais. Entendeu? Então, assim, a matemática não cria, inventa as coisas para complicar, tá vendo? Na verdade, você usando a lógica sozinha, entendeu? Você chegou no raciocínio, entendeu? E aí, seguindo o raciocínio daquele outro triângulo ali que tem dois lados iguais, naquele lá, se um ângulo é 30, o outro ângulo também é 30. Por quê? Isso tem a ver com os lados iguais. Dois lados iguais, os dois ângulos da base são iguais. Nesse outro triângulo, se os três lados são iguais, o que, que acontece com os três ângulos desse triângulo? São iguais. São iguais, exatamente. E aí só tem um valor que pode ser, só pode ser 60 graus. Por quê? Se eu pegar 180, que é o valor que tem que dar todos os três, né? E dividir 180 por 3 direitinho, vai dar 60, 60, 60. Entendeu? Então, quando os ângulos são iguais, é sempre 60, né? Você não passa de 180 ou fica abaixo de 180. Então, todos os ângulos aqui medem 60, tá? Então, de novo, tá vendo? Você usou o raciocínio lógico, provando que seu raciocínio lógico de Letícia é muito bom, né? E você chegou na resposta tranquilamente. Então, basicamente é isso, tá? Às vezes, tá? Ele não vai dar os tracinhos, mas você vai saber que os lados são iguais. Como? Por exemplo, deixa eu apagar aqui esse tracinho, na verdade, apagar os triângulos aqui. Deixa eu aumentar minha borracha, vai mais rápido. Ok. Vamos apagar. Vamos supor que ao invés de tracinho, ele tenha escrito, por exemplo, aqui do lado de fora, que mede 5 centímetros, e do outro lado também 5 centímetros. O que isso quer dizer? Que os dois lados são iguais. Né? Só que aí já está com valor direto. Aqui mede 5, ali mede 5. Não precisa do tracinho. Né? Então, às vezes, vai ter o tracinho, porque não importa se é 5 ou 6 ou 7 centímetros, o tracinho está dizendo que não importa o valor, é igual. O que importa é que você viu o tracinho, sabe que é igual. Ah, mas qual é o valor? Não importa o valor, só importa saber que é igual. Ou ele vai te dar o valor, entendeu? Ele fala assim, pense no triângulo de 5 centímetros de um lado, 5 centímetros de outro e 15 centímetros do outro, entendeu? Ele vai te dar o valor dos três. Vamos supor que aqui embaixo, ó, fosse, sei lá, 7 centímetros. O que você está vendo? Que os dois lados ali são iguais. Então, aí você tem que lembrar, dois lados iguais, quer dizer, então, automaticamente, que aqueles dois ângulos da base ali são iguais também. Entendeu? Você tem que lembrar disso daqui, tá? Mesma coisa quando ele te disser que os três lados do triângulo são iguais. Se os três lados são iguais, quer dizer que então os três ângulos vão valer 60. Até aí, tudo bem? Sim. Beleza. Então, vamos supor o seguinte, ó. Vou te dar não chega a ser um desafio não, que é bobeirinha. Mas vou chamar de desafio só porque estou juntando conhecimento. Vamos supor que eu estou desenhando um triângulo aqui. E aí eu quero juntar os conhecimentos. Eu quero que você descubra, por exemplo, quanto é que mede esse ângulo daqui de fora. Esse ângulo externo aqui. E a única informação que eu te dou é que esse lado do triângulo mede igual a esse lado do triângulo, que mede igual a esse lado do triângulo. Esse é o desafio, tá? Vou botar aqui o ângulo que eu quero descobrir que é o externo, vou botar Q de Keila. Pronto, fazer uma homenagem aqui. Quero saber quanto é que vale aquele ângulo Q, certo? Mas não vou botar nenhum número nesse triângulo. Como é que será que você descobriria isso aí? O que você está olhando te traz de informação? Vai falando e quando a gente fala, a gente vai racionalizando a ideia. Que todos os lados são iguais Aham. e que Q tem que dar 180. Vamos lá. Você começou muito bem. Então você falou que todos os lados são iguais, né? Certo? Uhum. Que nem aqui naquele outro triângulo lá, a gente estava falando de lados iguais, né? Quando os lados são iguais, a gente estava fazendo referência com uma outra coisa,
né? O lado leva a gente a pensar o que sobre os ângulos? Por exemplo, nesse triângulo aqui primeiro, os dois lados aqui eram iguais, 5 centímetros e 5 centímetros. Mas por que isso é importante? Porque ele dizia alguma coisa sobre os ângulos ali da base. O que ele falava sobre os ângulos ali da base? Que eram Que iguais. eram iguais. Então, os lados falam, na verdade, sobre os ângulos. Se eu tenho dois lados iguais, eu tenho dois ângulos iguais. Certo? Então, volta para o seu raciocínio que você começou perfeitamente. Você começou falando naquele outro triangular que os três lados eram iguais, não é isso? E são mesmo, por causa daqueles tracinhos. Se os três lados são iguais, o que a gente pode falar dos três ângulos de dentro? Que é 60. Isso aí. Os três ângulos de dentro são 60. Por que eles são 60? Porque 60 vezes 3 dá 180. Isso aí. E tem que ser 60 nos três, porque os três lados iguais, então os três ângulos são iguais também. Só pode ser 60, 60, 60. Tá vendo? A gente vai falando, aí no que a gente vai falando, a informação vai vindo. Às vezes, Letícia, quando a gente só fica pensando quieto, o cérebro tá tentando, mas não vai. Então, às vezes, já viu aquelas pessoas que às vezes estão aqui estudando e estão falando sozinha? Não é que é doido, não. Entendeu? É porque no que elas estão falando, elas vão evocando os pensamentos, trazendo à tona a memória, entendeu? Isso acontece quando a gente fala ou às vezes quando a gente escreve. Quando a gente está escrevendo, a gente está tirando o que está embolado aqui no cérebro e colocando para o olho ver. Aí o olho vendo vai trazendo a memória de volta. Então, falar ajuda ou escrever ajuda também, porque a gente está tirando do cérebro, deixando o cérebro livre para pensar, enquanto o nosso olho ou o nosso ouvido está processando a informação que está sendo dita ou que está sendo escrita. Então, ó, só fomos falando e você já está chegando a mais informações. Então, olha só, você começou bem dizendo que os lados são iguais, aí agora você já chegou num outro raciocínio, né? Bom, se os lados são iguais, então esses ângulos de dentro valem 60. Aí eu só para ter certeza, eu fui perguntando para você, por que 60? Aí você falou, porque 3 vezes 60 dá 180, que é o que tem que dar ali o triângulo. Né? Então, tudo você foi falando perfeitamente. Eu só fui te perguntando para você ir reforçando esses conhecimentos, entendeu? Mas você não falou nada errado. Beleza. Mas aí agora a gente tem que chegar no resultado do nosso Q, né? O que a gente aprendeu sobre esse ângulo externo? Tem duas formas de descobrir o valor dele. Você pode escolher qualquer uma das duas formas. Só que a gente tem que lembrar quais são essas duas formas, né? Você lembra de alguma? Para descobrir o valor do quê? 180 menos o ângulo interno. Então seria 180 menos o quê? Menos 60. Menos 60. Muito bem, que dá 120. Isso aí, você achou o seu Q ali. Q vale 120. Isso aí, certinho. Então, ó, você fez por esse caminho. Qual é o outro caminho que eu falei que tem dois caminhos? O outro caminho seria eu pegar os outros dois ângulos ali, ó, e somar, né? Porque os dois ângulos, sem ser o que está coladinho com o quê? Os dois outros ângulos lá, se eu somar, vai dar o mesmo valor do Q, né? Então, 60 mais 60, 120 de novo, né? O valor do Q, tá? Então, tem esses dois caminhos. Tá vendo? A gente tem que treinar e tem que ver exemplos, porque olha só, a gente começou com o ângulo interno, depois a gente falou sobre o ângulo externo, aí eu vim para essa outra tela aqui que está falando sobre triângulo acutângulo, right, obtusângulo, e falando de lado de triângulo, lado também tem a ver com ângulo. Então olha como é muita coisinha, né? Muito detalhezinho chatinho. Se a gente não praticar, a gente esquece mesmo. Isso é normal, né? Só não esquece quem está vendo isso todo dia. Professor, por exemplo, vê todo dia, não esquece isso daqui. Mas aluno, todos os alunos, até o melhor aluno esquece, tá? Por quê? A gente vai para outra matéria de matemática, vai ver outra coisa e já esqueceu isso aqui, entendeu? Porque o cérebro ele fica ocupado com aquilo que vai cair na prova agora. Acabou aquela prova, agora vem outra matéria, aí aquele conteúdo da prova que passou começa a ser apagado para liberar espaço na memória para o próximo conteúdo de matemática, entendeu? Então é normal a gente esquecer, porque a gente está acostumado a estudar dessa forma, né? Então, se não praticar, esquece mesmo. Qual é o nosso objetivo aqui na aula, Lê? A gente vai sempre vendo conteúdos diferentes. Agora a gente está seguindo uma linha que é seguindo as lessons do Nebraska, que você tirou print semana passada comigo. Então, a gente está seguindo essa ordem, mas sempre que eu puder, sempre que eu achar que vale a pena,
eu vou tentar voltar nesse conteúdo para a gente não esquecer totalmente, entendeu? Para voltar a ficar fresquinho, mesmo que seja de uma forma mais rápida, entendeu? Nunca vai ser uma aula inteira, mas sempre vai tentar voltar para ver se a gente lembra, para ver se a gente não esquece, tá? Porque se ficar sem usar mesmo, esquece mesmo, faz parte, tá? Então aqui, ó, nesse último exercício aqui do triângulo, que tem um monte de coisa azulzinha ali, ó, eu juntei um monte de coisa desde quando a gente começou a falar até agora, que a gente está falando sobre lado de triângulo. Até aqui tudo bem? Uhum. Tudo bem? Beleza. O que acontece? A gente tem visto nas últimas aulas equação, né? Que é aquele negócio de passa para um lado, passa para o outro, deixa x, né? X vale tanto no final. Lembra? Uhum. Beleza. Aquela matéria, Letícia, é a mais importante de todas. Mas por que eu estou falando isso falando de triângulo? Porque qualquer matéria de matemática que a gente veja, até triângulo, por exemplo, vai chegar numa hora que ela vai direcionar a gente para aquela equação que a gente estava vendo antes. Por isso que eu até comentei em alguma das aulas lá com você que era bom a gente estar começando por aquilo, porque no final tudo na matemática vai te direcionar para aquilo. Tanto esse ano quanto no seu próximo ano letivo, lá em agosto e setembro. Tá? Você vai, principalmente na turma, você vai provavelmente estudar bastante equação. Então, como é que aquela equação seria trazida aqui para triângulo? Vou pegar aqui uma questão da internet para te dar de exemplo. Quer ver, ó? Espera aí. Triângulos semelhantes. Isso aqui é uma coisa que também caiu no seu Nebraska, mas deixa eu pegar uma da internet para a gente poder entender. Deixa eu ver aqui. Pode ser qual? Acho que o primeiro aqui. Questão com equação. Ó, deixa eu desenhar um aqui que eu achei. Deixa eu ver se isso aqui serve pra gente. Botar a telinha branca. Beleza. Ok. Desenhar o nosso triângulo. Beleza, tem um triângulo. Só que dentro desse triângulo tem um outro triângulo parecido, só que menor. Tá? Se você reparar, esse triângulo aqui de dentro, deixa eu só fazer com uma linha mais grossona que eu vou apagar. Ó. Esse triângulo aqui, ó, esse aqui, ó, é a mesma coisa que esse triângulo aqui, ó. Tem o mesmo desenho, só que um é maior, outro é menor. Você consegue reparar? Consegue? Beleza. São triângulos que a gente chama de triângulos semelhantes, tá? São similars. Porém, um é sempre maior do que o outro, tá? O que acontece com eles aqui, ó? Vamos lá. Deixa eu pegar agora aqui no seu Nebraska, naqueles prints, ele pegar um exemplo que eu tenho certeza que tem algum exemplo nesse sentido aqui. Espera aí, passa. Achei. Deixa eu dar um zoom aqui. Vamos lá. Deixa eu copiar. Assim, ó. Vamos supor que... Deixa eu diminuir minha caneta. Que esse ângulo aqui, ó, mede 120. Esse ângulo aqui, da ponta aqui, mede 20. Vamos primeiro pegar os conhecimentos que a gente acabou de ver de triângulo, tá? De ângulos e tudo mais. Pensa só no triângulo grandão por enquanto, tá? Pensa só no triângulo grandão. Esquece aquela linha que tem ali no meio. Ó, eu estou dizendo que aquele ângulo lá de cima mede 120, esse ângulo aqui de baixo mede 20. Quanto que você acha, ou como é que a gente faz para descobrir quanto é que mede esse ângulo daqui? Como você acha que dá pra gente descobrir? Esquece aquela linha do meio, Somos tá? dois. Somos dois e tira 180. Então tá, então faz isso aí e me diz quanto é que mede x. 40. Muito bem.
Foi difícil? Não. Molezinha, né? Tranquilo. Beleza. Então, o que que acontece? Como eu sei que o triângulo menor está dentro do triângulo maior, e como eu já te disse, quando eu te digo que eu já te disse, a questão vai te dizer isso, né? Vai dizer que os triângulos são similars, né? Você tem que saber automaticamente. Deixa eu botar o 40 ali que você descobriu, peraí. Você tem que saber automaticamente que esses outros ângulos aqui do triângulo menorzinho, quando o triângulo é menor, mas é similar, os ângulos não mudam de tamanho. O que muda é o tamanho do lado, porque o triângulo é menor, tem um lado menor. Mas os ângulos, a abertura, são as mesmas. Então, o que acontece? Quanto é que será que vai medir esse ângulo aqui de cima desse triângulo pequenininho aqui? O mesmo? Aham. Aqui, ó. Então, 180 e 140. Não, é o mesmo do outro. Ou seja, se em cima do outro tem 120, aqui também é 120. Essa que é a ideia. Entendeu? Então, são os Uhum. mesmos do grande. Então, se lá em cima está 120, esse x aqui também mede 120. Entendeu? Quanto é que mede esse aqui agora? 40. 40. Isso aí. Tá? Falou que é similar, falou que os triângulos são similares, né? E vai estar escrito assim, né? Similar, ok? E você já mata a charada. Os ângulos de um são iguais aos ângulos do outro, tá? Mesma coisa se for ao contrário, tá? Mesma coisa se ele não tivesse te dado aquele grandão lá, ó. Você saberia pelo ângulo, pelo triângulo de dentro, que o grandão lá também é 120. Entendeu? Mesma coisa, os ângulos de dentro são iguais aos de fora são iguais aos de dentro, tá? E o da ponta aqui, né, é a mesma ponta dos dois triângulos, né? A ponta do triângulo grandão e também a ponta do triângulo pequenininho, né? É a mesma pontinha, tá tudo ali juntinho. Beleza. O que que acontece? Vamos botar aqui com outra cor de caneta pra gente não confundir. Isso que eu escrevi aí de pretinho é a abertura das linhas, né? Que a gente chama de ângulo, certo? Essas aberturas ali medem 20, 120, 40, tá? É a abertura das linhas que a gente chama de ângulo. Só que agora eu vou colocar de outra cor de caneta, só pra gente não embolar a visão, a medida dos lados, tá? Ó, o triângulo menor, por exemplo, vamos dizer que esse lado aqui, ó, mede 12 metros, 12 centímetros, 12 qualquer coisa, não importa quanto é que é, tá? E esse lado aqui, ó, vai medir 32. Repara que eu estou colocando 32 aqui porque ele é, na verdade, daqui até aqui, ó. Onde está a linha vermelha, tá vendo? Não é a linha toda até lá em cima, que até lá em cima é o triângulo grandão, certo? É a linha que vem só de uma pontinha até outra pontinha do triângulo menor. Tudo bem até aqui? Beleza? Ok. Mesma coisa ali no 12, né? O 12 é esse ladinho ali, tá? E eu não tenho o valor da parte de baixo ali, tá? Ali embaixo não tem, não me importa, não quero saber, tá tranquilo. Vamos lá. E aí o que que acontece? Eu tenho lá no triângulo grandão agora, vou fazer de azul para a gente poder não confundir as informações do triângulo pequeno com o triângulo grande. Eu tenho lá no triângulo grandão que esse lado ali, ó, mede 20. Aquele lado lá de fora lá mede 20, né? Seria, deixa eu pintar de azul aqui também, seria esse lado aqui, tá? O que que eu sei desse triângulo? Eu sei que é um triângulo, são triângulos similares, né? São parecidos. Com isso, automaticamente, o que que é igual nos dois, Letícia? Os ângulos. Os ângulos são iguais. Tudo bem? Porque não importa se aumentar ou diminuir, se você pegar ali e calcular, você vai ver que é a mesma abertura. Se eu botar a mãozinha assim no ângulo vermelhinho ali e botar assim no ângulo azulzinho, você vai ver que é o mesmo desenho. Não abriu, não diminuiu, é o mesmo ângulo, tá? Então os ângulos são iguais. Só que, como um triângulo é menor e o outro triângulo é maior, os lados não vão ser iguais, os lados vão ser diferentes. Um vai ser maior do que o outro, obviamente. Tanto que, por exemplo, ó, os lados que são correspondentes aqui, ó, esse 12 é correspondente a esse 20. Tá vendo? Esse 12 é correspondente a esse 20, porque é esse mesmo lado ali do lado esquerdo dos dois. Tudo bem? Só que tem valores diferentes, não são valores iguais. Certo? Pera aí rapidinho. Ok.
O que que acontece? Ele pode te pedir, vou desenhar ó, os triângulos separados aqui, para facilitar você enxergar. Ele pode pedir qual é o valor do outro lado do triângulo. Por exemplo, o triângulo azul, vou desenhar ele aqui fora, ó, sem a linha do meio, tá? Sem a linha do meio. Você sabe que no triângulo azul, você sabe que aqui em cima mede 120, você sabe que aqui mede 40, você sabe que aqui mede 20. Isso aí são informações que já tinha pegado antes. 20, 120, escrevendo rapidinho, tudo todo, porque isso aqui não importa agora, tá? O que importa é isso aqui. Você tem a informação também que esse lado aqui mede 20. Isso aqui é o que importa. Do triângulo maiorzão. Você consegue chegar a isso lá naquele triângulo ali cheio de informação? Uhum. Então, beleza. Já no triângulo vermelho, que é o triângulo menorzinho, vou desenhar ele aqui do outro lado. É um triângulo menorzinho, mas tem mais ou menos o mesmo desenho. E também tem os mesmos ângulos. Então, aqui mede também 120. Quanto é que mede, Letícia, esse ângulo daqui, ó, do triângulo vermelho? É... 60. Não. Triângulo vermelho é esse triângulo aqui, ó. Tô pegando esse triângulo e desenhando ali, ó. Ah, 20. 20, isso aí. Então, ele mede 20, certo? E quanto é que Sim. mede esse ângulo aqui? 40. Entendeu agora que eu tô falando de triângulo vermelho e triângulo azul? Aham. Tá, beleza. Nesse triângulo vermelho, vamos lá, vamos para mais algumas informações. Pera aí, deixa eu tirar esse monte de rabisco aqui. Então, aqui mede 20, como você falou, muito bem. E aqui, nesse cantinho aqui, mede 40. Tô pegando aquele triângulozão lá do meio e tô dividindo em dois triângulos, um azul e um vermelho, que é o maior e o vermelho menor. Tá, ainda nesse triângulo vermelho, olhando lá naquele triângulo do meio, quanto é que vai medir esse lado daqui, ó? Olhando lá pro triângulo 12. 12, isso aí. E o de cá? 32. Beleza, então 12 e 32. Deixa eu botar aqui 12 e 32. No exercício que eu vi lá no seu Nebraska, primeira coisa que ele estava perguntando era, era o seguinte, que a gente já fez, que era quanto media esse ângulo daqui, ó. Tá? Que a gente já fez. A gente viu que era 120, no outro era 20, então a gente viu quanto é que faltava para 180. Foi a primeira coisa que você me respondeu, tá? Outra coisa, deixa eu ver se tá te pedindo no Nebraska ou se não tá pedindo no Nebraska. Deixa eu só conferir aqui. Ok. Ah, tá pedindo. Tá pedindo, beleza. Que é o que eu justamente queria mostrar para você. Ele tá pedindo também, não só ângulos, que é aquele 40 que você descobriu, mas ele também tá perguntando, por exemplo, o seguinte, ó. Olha ali pro triângulo azul, tá? Olha ali pro triângulo azul. Ele poderia perguntar quanto é que mede, por exemplo, isso aqui, ó. Esse lado aqui do triângulo azul. E aqui vem um conhecimento novo, Letícia. Aqui vem um conhecimento novo, que é o que a gente provavelmente vai treinar mais na aula de quarta-feira, tá? Que é quando começa a entrar as equações. O que você aprendeu? Agora, isso é um lado, não é um ângulo, tá? Se eu estivesse falando de ângulo, os ângulos de dentro desses triângulos são iguais, beleza, mas não é mais ângulo que a gente está falando, agora a gente está falando de lado. Só que a gente está falando de lado de triângulos que são semelhantes, né? Eu sei que eles são semelhantes justamente porque, ó, mede 40, mede 120, mede 20 e no outro lá, mede 40, mede 120 e mede 20. Então, vocês têm os mesmos ângulos, eles são triângulos similares, tá? E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma proporção. A gente pode fazer uma regra de proporção. Porque ele vai ampliar ou vai diminuir, mas ele vai ampliar e diminuir proporcionalmente, para não mudar esses ângulos. Por isso que eles são similares. Então, o que você tem que entender? Você tem que entender o seguinte, ó. Deixa eu botar aqui a caneta preta para fazer a ligação. Esse 20 aqui é o lado correspondente a esse 12 aqui. Porque estão na mesma direção. Repara, ó, que o 12 ele está entre o ângulo 120 e entre o ângulo 40. Olha lá para o 20 lá do outro triângulo. Ele também está entre o ângulo 120 e também está entre o ângulo 40. Tá vendo? Está entre essas mesmas pontas. Igual ao outro, está entre essas mesmas pontas, de 120 e 40. Ou seja, o 12 é correspondente ao 20.
O lado 12 é correspondente ao lado 20. Então, vou anotar aqui, ó. O lado 20 corresponde ao lado 12. E o lado que você quer descobrir, x, que está aqui, ele é correspondente a qual lado desse triângulo vermelho aqui? Do 120 com o 20. Isso aí. Então, qual é o número que está entre o 120 e o 20? No azul é o x, né? Está entre o 120 e o 20. E no vermelho, que número que está entre o 120 e o 20 no vermelho? 32. 32. Então, ó, o x, que é do triângulo azul, é correspondente ao 32. Entendeu? São lados correspondentes. Então, essa questão sempre vai te dar isso daqui, que a gente chama de regra de 3. Ele sempre vai te dar 3 números e um x. Tá vendo que a gente tem aqui, ó? Aqui, ó, a gente tem, ó, 3 números, 20, 12, 32 e o x. Só que é a regra de 3, Letícia, que a gente usa em uma porrada de conta de matemática para simplificar e fazer as contas mais rápido, tá? Então, vamos ver de onde é que a gente tirou isso. Vamos voltar. Ó, a gente primeiro tinha apenas esse triângulozão aqui do meio, certo? Que a gente sabia que dentro dele tem outro triângulo menor, então são dois triângulos semelhantes. Com isso, ele tem os mesmos ângulos, 120, 120, 40, 40 e 20, 20 na pontinha. São similares, são ângulos semelhantes. Só que ele deu algumas coisas diferentes também, que são os valores dos lados. No triângulo vermelhinho, ele deu ali 12,32, e no triângulo azulzinho, deu lá na ponta 20. E é isso que ele te deu de informação. O que a gente fez? Eu estou pegando esses dois triângulos e estou separando eles dois e copiando eles no meu caderninho, tá? Separado para quê? Para eu enxergar direitinho as informações do triângulo grande e as informações do triângulo pequeno, para eu enxergar o que eu tenho de cada um, tá? Então, desenhei os dois, cada um de um ladinho, o maior e o menor, botei lá os valores que eu tenho, que a questão me entregou, e aí eu esqueço o triângulo do meio e só observo os triângulos separados, que fica mais fácil de eu trabalhar. Então aqui, ó, eu já vou aqui, ó, dar uma apagada nisso aqui que agora não me interessa mais. Já passei todas as informações para aqueles dois triângulos ali, que é, na verdade, o que me importa. Tá? Então eu vou até colocar aqui, ó, eles juntinhos aqui, ó, um do lado do outro. Tá? Beleza. E aí, só de observar, colocando eles no mesmo jeito, porque às vezes, ó, eles podem estar, ó, invertidos, por exemplo. Pode estar assim, ó. Pode ter uma questão que te dá dois triângulos, mas um virado para um lado, outro virado para o outro, entendeu? E você tem que tomar cuidado com isso. Perceber que ele está girado, tá? No meu caso, como a gente que desenhou, já desenhei no mesmo formatinho, sem estar nada girado. E aí, o que eu tenho que perceber? Eu tenho que perceber isso que eu acabei de falar. Qual lado é correspondente a qual lado? Então, vamos de novo. Esse 20 aqui é correspondente a qual lado desse triângulo vermelho aqui? Peraí, tá Do passando um 120 caminhão aqui, eu não tô conseguindo te ouvir. Ó, esse 20, ele está no triângulo dele, ó, entre o 120 e entre 40. Procura no outro triângulo qual número que também está entre 120 e 140. Qual seria? 32. Qual? Não, 12. 12 ou 32? 12. Decide. 140 e 40? 12. Não, 120 e 40, isso, 12, isso aí, isso aí. Então, o seu 20 desse maiorzão aqui, ele é correspondente ao 12. Você tem que olhar isso com atenção, porque se errar isso aqui, vai errar a conta, tá? Não dá para errar. Ok? Beleza. Ok, então continuando. Então, eu já sei que o 20, ó, já vou eliminar aqui que eu já vi esse 20. Esse 20 corresponde a esse 12 aqui. Beleza, já anotei isso, não preciso dessa informação ali para me confundir. Mas, e o x, que é o que eu quero descobrir? Que a questão está perguntando quanto é que é esse x. Ele é correspondente a qual do outro triângulo? Do 120 e do 120 e do que? Ah, e 20. 20. Tá, mas qual é o número do outro triângulo? O que importa é o número do outro triângulo. 32. 32, é isso que importa, tá? Então, beleza. Então, vou anotar aqui, ó, que o x, que é do azul, corresponde ao 32. Entendeu?
Eu escrevi ali rapidinho, ficou até ruim de chegar ao 20, porque na verdade o valor que está ali não importa. Só você ver a posição, está na mesma posição. O x está virado para lá, então o 32 está virado para lá, então é o mesmo, tá? Tá, e o que que a gente faz com essa informação? Você vê que a gente foi daquele triângulo grandão, entendeu que os dois triângulos são similares, a gente observou isso por causa dos ângulos, né? E aí o que importa agora é descobrir o x. E aí você, para descobrir o x, se é nesse tipo de questão, você tem que montar isso daqui, ó. O 20 é correspondente ao 12 e o x é correspondente ao 32. E aí você faz o que com isso aqui? Isso aqui você faz o que a gente chama de regra de 3, que é montar uma equação baseada nesses números. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai fazer o seu x vezes 12. Vou até botar de outra cor aqui para não confundir. Deixa eu botar aqui de um verdinho que a gente não usou ainda hoje. Vou pegar o seu x e vou multiplicar por 12. Então, x vezes 12, ou 12 vezes x, a gente só escreve 12x. Tá? A gente escreve junto. Quando a gente escreve duas coisas juntas, é que está multiplicando. Lembra disso em equação? 12x, o que é 12x? É 12 mais x? É 12 menos x? Não. É 12 vezes x. Tá? Quando está escrito junto, é sempre vezes. Aí eu vou colocar assim, ó, 12 vezes x, aí eu vou botar é igual. E aí eu vou pegar os outros dois e multiplicar, ó, 20 vezes 32. Então você vai fazer uma multiplicação cruzada. Isso que a gente faz numa regra de 3. Então eu vou colocar ali, ó, 20 vezes 32. Ou, se eu quiser, já faço a conta e já boto o resultado disso aqui, tá? Então é isso que você vai fazer. Toda vez que você tem uma regra de 3, você monta isso daqui, tá? Deixa eu escrever com caneta normal, que vai ficar mais fácil da gente entender. Então, isso daqui vai virar o seguinte: 12x é igual a 20 vezes 32, tá? Vou fazer uma outra regra de 3 aqui para ver se você entendeu como é que ficaria. Vamos supor que fosse assim, ó. Aqui tem 15, aqui tem o x, aqui tem o 7 e aqui tem o 21, tá? Como é que eu montaria a minha equação? 7x igual a 15 vezes 21. Beleza, isso aí, perfeito, certinho. É difícil, né? Bem tranquilo, né? Certo? O que que acontece? A gente partiu, deu uma volta de um exercício de triângulo com ângulo e lado, e a gente caiu em quê? Isso aqui é o quê? Ó? Isso aqui é uma equação que você estava fazendo antes, certo? Então a gente foi lá do triângulo e acabou em quê? Numa equação. A equação eu tenho que dominar, eu tenho que saber fazer, tenho que saber resolver, que é o que a gente estava treinando desde antes. Você lembra disso? Então vou resolver essa daqui que a gente estava fazendo aqui, ó. 20 vezes 32 vai dar 640. Então vai ficar assim, ó, 12x é igual a 640. Aí eu vou botar aqui, ó, x é igual a 640 o quê? O que eu faço com aquele 12? Dividido. Dividido. Muito bem. Por 12. Beleza? Aí você faz 640 dividido por 12, né? Que vai dar um número, uma dízima periódica, tá? Quando você fizer lá na calculadora, você vai ver que vai dar uma dízima periódica, que é aquele número que não tem fim, né? Vai dar 53,3 infinito, tá? 33333. Beleza? Tá? Então, olha só, eu tô te explicando uma matéria, obviamente que, como é uma aula de explicação, olha como é que é longa a explicação. Mas na prática, a gente faz mais rápido. É que a explicação tem que explicar todos os detalhes, né? Então, não tem como só passar batido, tá? Então, tem toda uma explicação para chegar na equação e aí você resolve a equação. Na próxima aula, a gente ainda não acabou nossa aula aqui ainda não, mas na próxima aula a gente vai treinar isso, entendeu? A gente vai ter alguns exercícios de triângulos semelhantes, né? E aí eu vou relembrar no iniciozinho da aula mais ou menos a ideia, e aí você vai executar para você internalizar esse monte de conceito. Tudo bem? Desde a questão de todo triângulo, os ângulos de dentro valem 180, até a questão de o ângulo de dentro com o ângulo externo de fora forma aquela meia-lua que é 180 também, entendeu? Aí vai para tamanho de lado e tamanho de ângulo. Quando eu tenho dois lados iguais, eu tenho dois ângulos iguais. Quando eu tenho os três lados iguais, eu tenho os três ângulos iguais. E ângulos semelhantes, que é o que a gente está vendo iniciando agora a leitura.
Mas antes da gente terminar, vamos terminar aquela outra equação que ficou ali do lado, ó. Como é que fica a próxima linha dessa equação? 7x Aham. é igual a. Quer que eu faça para É você? igual a. Uhum. 315. X é igual a 315 dividido por 7. Aham. Quer que eu X faça, é igual. quer que eu faça para você? Uhum. Beleza, vai dar 45. Então aqui, ó, x é igual a 45. Eu pergunto se quer que eu faça para você porque eu sei que vocês podem usar calculadora, né? Então não importa, não tem problema eu falar a resposta para vocês Você faz essas contas de cabeça, de assim? cabeça. Caraca. É. Se a gente tiver aula suficiente, aí tudo depende do quanto a gente vai ter de relacionamento aqui, né, professor-aluno. Se a gente tiver um relacionamento longo, vai chegar no ponto que eu vou te ensinar a fazer essas contas de cabeça, entendeu? Porque é muito fácil. É porque é uma técnica que a gente não aprende no Brasil, é uma técnica que a gente não aprende na Suíça, é uma técnica que a gente aprende lá no Oriente, que a gente chama de Soroban, essa técnica. Aí eu faço cálculo mental, entendeu? Com um número pequeno, um número grande, né? Mas aí eu só sei isso porque eu sou estudioso de matemática, né? Então eu sei um monte de coisa que a gente não sabe, né? Nem no Brasil, nem na Suíça, nem na Dinamarca. Né? O Nicolas já tá doido para aprender. Ele fica, às vezes, ele me dá umas contas, faz o teste. Pessoal, para começar a aula eu vou te fazer a pergunta. Eu falo, Nicolas, quanto é que é 6.347 e 23, sei lá, vezes 48.954,355? Eu, tanto. Aí ele vai lá conferir e fica boladão. É muito bobinho. Mas aí, ele tá doido pra aprender essa técnica. Se a gente tiver tempo suficiente, né? Porque a gente tem outras coisas pra aprender mais importantes, né? Que é o que realmente você vai ter que responder, né? Uhum. Mas se a gente tiver tempo suficiente, eu ensino pra vocês, porque não é também nada complexo, não. É bem facilzinho e depois você consegue fazer qualquer conta de cabeça, né? É muito bom. Mas vamos lá. Bom, equação que, ó, por incrível que pareça, Letícia, é uma coisa que dá dor de cabeça, a galera tem dificuldade, você já tá pegando de boa, porque a gente começou com isso, para tirar logo isso da nossa frente. E aí a gente vai, daqui pra frente, sempre ver equação. Você tá vendo aqui, ó, triângulo, equação, né? Então, a gente vai sempre voltar nesse ponto. Mas, basicamente, essa parte já está dominada, que é a equação, mas basicamente a gente vai poder pegar outros níveis de equação se aparecer pra gente. Então, eu já vi que em triângulos semelhantes, que é o que a gente vai continuar estudando na quarta-feira, vai acabar chegando em equação com você. Então, eu já vou preparar uns exercíciozinhos, deixar eles prontos para aula, para não ter que ficar pesquisando na hora, que quando é muito exercício. Um exercício dá para pesquisar na hora no Google lá. Mas muito exercíciozinho aí dá dor de cabeça. Pesquisar. E é bom pesquisar antes. Eu vou deixar tudo preparadinho para na aula a gente pegar, começar a aula de quarta-feira, dar uma revisadinha, entendeu? Mais ou menos nessa matéria daqui, lembrar o que a gente falou, só para ficar fresquinho. E aí a gente vai direto para exercício para a gente poder treinar. Óbvio que eu vou te conduzindo no início, né? E depois que você pegar, eu vi que você pegou o ritmo, eu falo, agora faz você sozinho, entendeu? Aí é bom se você tiver na próxima aula com um caderninho, lápis aí para poder a gente fazer as contas. A gente vai fazer uma última conta, tá? Antes da gente terminar, tá? Vou fazer um último exercício aqui antes da gente terminar só para ficar bem fixado o final dessa matéria aqui. Então, por exemplo, vamos lá. Vou dar outro aqui. Vou desenhar outro triângulo aleatório aqui. Outro formato. De novo, ó, vou colocar uma linha aqui dentro. Quando você vê um exercício que tem isso aqui, ó, um triângulozão com uma linha no meio, Letícia, você já sabe que é um triângulo e tem um triângulo menorzinho ali dentro. Entendeu? Tá? Então você já sabe que é essa matéria. Ah, então são dois triângulos um dentro do outro. Então um é semelhante ao outro. Um tem o mesmo ângulo do outro, tá? Então, por exemplo, não é a parte mais importante, a parte dos ângulos, mas, né, vamos supor, por exemplo, que aqui mede 80 no triângulo grandão, tá? Eu vou botar no outro triângulo menor 3 letras. Aí você vai me dizer qual letra que vale 80 também, tá? Então eu vou botar um ângulo aqui chamado A, um ângulo aqui chamado B e um ângulo aqui chamado C. Nesse triângulo menor,
Qual dos três mede 80? O C. O C. Maravilha. Tá na mesma direção, né? Então a gente sabe que mede 80. Tá, isso aqui é só para a gente poder lembrar da questão da semelhança. Ok. Os outros não importam não, tá? Mas basicamente aquele B ali é o correspondente a esse daqui desse cantinho. Seria o B também aqui, certo? Que vale ali também, tá? Mas o que importa não são exatamente esses ângulos, o que importa são os lados, tá? Então vamos supor aqui, ó, deixa eu tirar os ângulos para não atrapalhar a gente agora, porque não é isso que importa. Vamos supor que eu diga no triângulo pequeno, aqui mede 18, esse ladinho aqui. No triângulo grandão mede 36 aqui, ó. 36. Aí no triângulo pequeno, aqui mede 30. Ou seja, só para ficar claro, ele vai dessa ponta daqui até a pontinha aqui, né? É do triângulo menor, 30. Nossa, a minha letra escrita com mouse é terrível, né? Mas dá para entender ali que é um 18, um 36 e um 30? Sim. Dá? Beleza. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que escrever aquela regrinha de 3 que bota um número aqui correspondente do seu lado. Aí um número aqui e o correspondente do seu lado, certo? O que eu quero saber nesse caso aqui é quanto é que mede no triângulo grandão esse lado aqui, ó, que começa lá naquela ponta e vem até aqui. Né? Esse aqui seria o nosso X do triângulo grandão. Beleza? Então tá. Então lá na regra de 3 que a gente monta assim, ó, com 2 de um lado e 2 do outro, qual será que eu posso colocar primeiro aqui? É, Você pode escolher qualquer número, tá? 30. 30, ok. Então aqui eu vou botar o 30, que você pode começar com qualquer número. Aí o que você tem que identificar? Olhando ali no 30, o 30 ele é ao lado do triângulo pequeno ou ele é ao lado do triângulo grande? Pequeno. Pequeno, beleza. Então agora o que você vai fazer? Você vai olhar no triângulo grande, qual seria o lado correspondente a esse 30 aí do triângulo pequeno? X. Isso aí, é o X. Entendeu? Os dois estão naquela direção de lá. Tá vendo? Todos mirados para aquele mesmo lado de lá. Beleza. Agora vamos pegar os outros dois números. Né? Você começou com 30, que é do triângulo pequeno. Então, qual o outro lado do triângulo pequeno eu posso colocar agora? É, 18. 18, né? Então, vou colocar aqui. A única coisa que tem que reparar é isso, ó. Desse lado daqui, ó, eu tô colocando os lados do triângulo pequeno. Entendeu? Tem que estar sempre alinhadinho. Triângulo pequeno de um lado, triângulo grande do outro, tudo bem? Então, qual que eu vou botar ali embaixo do X? Do X? Aqui, ó. 36. Qual que eu vou botar aqui, ó, embaixo do X? 36? Isso Uhum. aí, que é o que sobrou, né? 36. Então, 18 é correspondente ao 36. Muito bem. E aí, isso aqui tem que transformar agora numa equação. É uma regra de 3, que eu vou multiplicar assim cruzadinho e vai acabar gerando uma equação. Qual vai ser essa equação? 18x igual a 30 vezes 36. 30 vezes 36, certo? E quanto é que dá 30 vezes 36? Não sei. Tá, então como é que fica a próxima linha de conta? Só fala pra mim isso. X é igual a Mas você nem fez a conta ainda? Tem que ser 18x ainda, né? Botar o resultado aqui, não é isso? 18x. Isso. Isso, 1080. Certo? Ok? Uhum. Agora sim. Agora qual é a próxima linha? Como é que vai ficar? X é igual a 1080 Aham. dividido por Dividido. 18. Posso fazer a conta pra você? Pode. X é igual a 60. Tá? Beleza. Tá? Então, é isso aqui basicamente que a gente vai treinar na próxima aula. Só que a gente vai fazer algumas continhas, aí se eu ver que tá indo bem o nível, eu vou botar um negocinho
novo para a gente poder evoluir e avançar, beleza? Para a gente conseguir fazer qualquer Hum. conta de semelhança de triângulo. Hoje, eu tenho certeza absoluta que não tem como você desligar a aula e tentar fazer um exercício desse que você não vai conseguir. Porque como é que a gente aprende a matemática? Primeiro a gente ouve, entende, cria uma base de raciocínio. Depois a gente tem que ter uma aula de exercício, porque aí quando a gente revê, e aí em vez do professor falar o que tem que fazer, em vez do professor ir conduzindo, aí eu vou tentando lembrar como é que o professor foi falando, e aí sim você vai solidificando esse conhecimento, entendeu? Então tem que ter uma calma, né? O conhecimento não é assim, ensinei, já sei fazer qualquer conta. Não funciona assim, nunca vai funcionar, tá? Mas a gente vai com calma. Então, hoje a gente viu a matéria, que é a semelhança de triângulos, né? Ângulos, triângulos, tamanho de triângulo. Tem um detalhezinho ou outro que eu tenho que falar ainda na próxima aula que eu pulei aqui para dar uma sequência lógica na explicação, mas aí na próxima aula eu falo. E aí a gente vai solidificar fazendo exercício. Combinado? Uhum. Então tá bom. Então, hoje é só. Quarta-feira a gente se vê. A gente vai fazer assim. Sempre a gente vai fazer 10 minutinhos a mais de aula para cobrir aquele buraquinho que ficou de tempo da aula passada, lembra? Tá? Aí a gente vai eliminando e no final das contas a gente fica com o tempo total certinho, tá bom? Tá Então tá bom. bom. Tchau, tchau, viu? Bom descanso. Tchau.